Taverna do Leitão. Tem o Monstro da Semana, que é fantástico. Tem vários, e todo o curso envolve isso, uma transição. E normalmente você vai ter a folha dele, e a folha dele vai ser sua ficha de personagem. Você não precisa saber a regra não, pra mim é fantástico isso. Se você tiver a ficha do Apocalipse Engine escrita aqui, eu acho que não serve pra gente, velho. Eu já tentei, pensei em mestrar, mas eu acho que não também acho que não serve, galera. Nosso sistema é um pouco mais gamístico. Eu acho que o Genesis até hoje é o que melhor equilibrou isso. E o Savage Worlds hoje, Genesis e Savage Worlds hoje são os sistemas pra mim mais fantásticos que tem. Savage Worlds só tem a desvantagem da porra da regra de dano. Corrige essa porra, velho. Eu tô pensando, você acha que eu não pesquisei formas? E o Gachu, eu gosto mais do Gachu. Não, entenda, Ganshu é bom como nicho, porque o Genesis e o Savage Worlds eles são genéricos. Sim. O Genesis é a única coisa, Savage Worlds pra mim eu consigo pensar nos jogos dele em, se não todos, praticamente todos os cenários. O Genesis em todos os cenários onde eu não tenha grande desnível de poder, porque o Genesis ainda não tem um mod, né, um suplemento que tenha essa coisa de um poder muito absurdo. Mesmo os Jedi não são esse nível de fora do... Vamos começar o nosso último episódio então aí, enquanto a galera tá ali mijando, enchendo garrafa d'água, pra fornecer fazendo coisa do gênero. A gente vai acabar então, peraí. Taverna do Leitão. E agora nesse último episódio, nós vamos falar já completamente embriagados sobre essas relações que Mentira, eu tô completamente embriagado porque o Midromel acabou muito cedo. Acabou lá no 5º episódio. Pandemia. Mas nós vamos falar sobre essas questões envolvendo a transição do RPG para outras mídias e como as outras mídias influenciam no RPG e coisa do gênero. Vamos começar com uma dificuldade natural que tem. Eu acho que nesse ponto o RPG e o videogame eles sofrem de um problema parecido. Quando você tenta pegar histórias de videogame e histórias de RPG e tentar traduzir para outras mídias, naturalmente é filme ou livro. As outras mídias se veem numa desvantagem natural. Porque tanto o videogame... Oh, porra! Se querer, desculpa. Peraí. Vá. Outras mídias, elas tem a história fechada. Tá ali, tá colocada, tá posta. Então, um filme, um seriado, um livro... Ele tem uma história, tem começo, meio e fim, aquela história e tudo. No RPG e no videogame, você participa daquilo ali. Isso realmente é uma coisa complicada. Não, assim, você tem um domínio maior do... E existem opções. É o que eu quero chegar assim. Tudo bem, a maioria dos jogos de videogame tem. Você sai do ponto A para o ponto B, mata não sei quantos chefões e tudo. Mas muitos jogos hoje você tem o ponto C, o ponto D, tem coisas que você explora, coisas que você nunca vai conseguir fazer isso num jogo, num filme. E no RPG isso vai ao infinito. Porque cada jogador tem uma participação naquilo ali. O melhor que eu vejo que essas mídias podem fazer... Existem duas coisas que a mídia pode fazer. A primeira é tentar traduzir certas referências, certas coisas de cenários ou da mecânica particular daquele jogo para uma história exemplificada, como se você estivesse enxergando, assistindo um jogo a ser jogado e você não tem participação nenhuma. Ou ser uma mídia complementar na construção do jogo, do cenário. Vou dar um exemplo que hoje acontece, que ainda tem muito sucesso, que são os romances para Star Wars ou os romances para os cenários de D&D, especialmente Forgotten Realms. Aquilo ali não são jogos. Eles normalmente têm um protagonista, ou tem 2, 3 protagonistas que seja. É uma história com começo, meio e fim. Aquilo ali não é para ser jogado, aquilo ali não é uma emulação de jogo. Acho que é certo Dragonlance, é uma excepcional exceção. Mas... eles ali... Eu duvido muito que seja a mesma coisa que aconteceu numa mesa. Com certeza. Tudo que tá aquilo ali... Inclusive, a Margaret Wise faz notas sobre isso.
tudo que tá ali, ela é tempero para compor um cenário onde os jogadores gostam irão jogar. Então você fazer hoje, por exemplo, tentar fazer hoje um filme de Dungeons and Dragons, um filme de Trail of Cthulhu, ele vai dar um gosto ao cenário, mas nunca vai ser uma emulação, a não ser que você tenha um cenário com uma característica muito particular. Acho que Trail até dá pra você fazer, mas não vai ser um jogo, um filme do RPG de Trail of Cthulhu. Vai ser um filme da obra de Lovecraft de Cthulhu. Dá no mesmo. Vai pegar o clima. O clima. Mas é isso, então é uma coisa diferente. No dia que os filmes tiverem uma cara muito mais participativa do espectador, que aí vai se parecer mais com um jogo de videogame, aí você pode dizer isso. É um ponto complicado. Acho que a coisa... São mídias diferentes. São mídias diferentes, tem propostas diferentes. Se você quer assistir um filme e jogar RPG, são linguagens diferentes. Você não vai ter a mesma experiência. Se eu quero jogar RPG, eu quero estar envolvido na narrativa, eu quero ter uma chance de interferir naquela narrativa. Eu acho o contrário, eu acho o seguinte, que um bom sistema de RPG, ele consegue lembrar ou dar um bom apoio àquele estilo de narrativa. E é Sim. Isso que eu acho que o chamado de Cthulhu, ou o rastro de Cthulhu, consegue muito bem. Eles têm mecânicas de sanidade, eles incentivam aquele estilo de jogo. Porque às vezes um sistema genérico, como GURPS ou Savage Worlds, não vai servir para aquele estilo de jogo. Exato, verdade. Você tem alguns sistemas voltados bem para emular Star Wars. Quando chegou no Star Wars da Fronteiras do Império, Fantasy Flight Games, chegou a um nível muito bom. Ele, para mim, simula muito bem aquele estilo de jogo de Star Wars. Tentar reproduzir o estilo daquela história que Jorge Lucas colocou no cinema. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, é possível você pegar e usar um jogo de RPG como um instrumento para construir uma obra de literatura? Isso aconteceu, né? Isso aconteceu no Dragonlance. Isso aconteceu no Dragonlance, que é um caso Sim. bem conhecido, assim, bem tácito. O Dragonlance, os 3 primeiros livros, que eu estou esquecendo os nomes agora. Você, Cacau, você é um leitor. É o que tem a ver com as estações, né? Dragões do Winter. Você é um leitor. Eu já li mais, né? Eu não sou tão. Mas você é um leitor que até onde eu sei, de R.A. Salvatore, talvez. Eu curto bastante. É um dos autores mais prolíficos dessa. Como é que você consegue ver essa coisa? É o que eu falei, aí que tá, o R.A. Salvatore e todos os livros de Forgotten no geral, bem escritos, mal escritos, isso é o que importa, eles pegam carona no cenário que aquele mundo, no caso Forgotten Realms, que é bem específico de D&D, tá lá. Mas Salvatore não despreza, por exemplo, elementos. Não, ele não despreza. Você vê claramente que os personagens são arquétipos. Você sabe que Drizzt... E eles citam o metagame, né? Aquilo ali. Então, por exemplo, ele cita Drizzt é um Ranger. Ele não é só um elfo negro com 2 espadas. Ele é um Ranger. Todo mundo fala que ele é um Ranger. A coisa da Pantera de Drizzt também, ele tem uma preocupação em colocar aquilo... Isso. Ainda que não seja convencionalmente de acordo com as regras, acomodar... O personagem é um mago em D&D. Ele tem que citar, ele cita, nos livros, ele cita aquelas magias clássicas. Vai falar a bola de fogo, ele vai falar... Chuva de meteoros. Tensor Floating Disc. Ele fala aquelas magias clássicas. Então, tá no jogo. Agora, naturalmente, não ela... A mecânica, a forma como ela aparece no livro não é idêntica, mas você sabe que ele citou aquela magia, ele usa de outra forma criativa, coisa que muitas vezes no jogo você não vai usar daquele jeito. O Drizzt tem um momento lá que ele pega braceletes da velocidade e bota nas pernas, coisa que no jogo tá claro que você não pode fazer isso, se você fizer isso não funciona, mas Drizzt bota para ficar mais rápido. Então, ele referencia, eu brinco mais que são mais easter eggs, ele trabalha mais como se fossem easter eggs dentro da história. É como você também fala, é o seguinte, eu vou fazer um quadrinho de Star Wars, vou fazer uma outra comparação. Se aparecer no quadrinho de Star Wars lá, o Dr. Evazan, ou aqueles caras que apareceram só no background. Mas que coisa ridícula esse Dr. Evazan, viu? O neguinho criou uma história até por cara que Luke bate no primeira cantina de Mos Eisley. Isso! E assim, todo personagem de Star Wars que apareceu numa cena tem história. E aí aparece e cria-se uma história em volta daquele cara, e aparecem outras referências de Wookiees, de seja lá o que for. Eu vejo que se hoje fosse fazer... Existem 2 filmes terríveis, a gente já citou isso em episódios anteriores. Existem 2 filmes terríveis sobre Dungeons and Dragons.
Acho que é o único filme de RPG que eu já ouvi falar. Tem mais algum que vocês estão lembrando? Tem um meta filme de RPG, que é o Mazes and Monsters, com Tom Hanks. Tem um filme bem legal até com o nome dele, que faz Tyrion. Peter Dinklage. Com Peter Dinklage. O fato é o seguinte, os dois filmes de D&D são uma porcaria, O porque eles segundo ainda é um renegam... pouco melhor, porque o segundo ele ainda pega algumas coisas do elementos do jogo. É, mas o segundo Então, é mal produzido. O segundo ele sofre com falta de recursos, mas o segundo ele bebe da fonte. E ele faz o que deve ser feito, que é valorizar os fãs, entendeu? O primeiro, ele ignora... Que é o que eu falei no outro podcast, porque quando você pega, vai fazer um filme da série e você não valoriza... Essa é de foder. Como... Knights of Bethesda. Garotos, vejam esse filme. Knights of Bethesda. Eu acho que é um dos melhores filmes sobre RPG que eu já vi em minha vida. Mesmo com esse Metascore aí? Mesmo com esse Metascore. Vamos lá. O filme é ruim, mas é tudo sobre nossa vida. Porque é um filme que ele retrata uma LARP, um live de RPG, de medieval na floresta, onde os caras pegam lá uma porra de... Aquelas coisas que você fica imaginando quando a gente é guri. Pega um livro lá que de fato existe de magia no cenário, e invoca um demônio, o demônio começa a matar todo mundo. Aí os jogadores assumem esse arquétipo do personagem. Não, velho, assim... Começam a fazer coisas. Filmes que tratam, de certa forma, a metalinguagem e tudo, isso existe. Stranger Things é um exemplo. Stranger Things tem uma referência muito forte a RPG. É um dos melhores, inclusive é muito legal pra quem é RPGista. Pois é, assim, pra quem é RPGista a série ainda é melhor. Agora o que eu boto é o seguinte, por exemplo, filmes dos Dungeons and Dragons, eu quero pegar esse exemplo. Primeiro filme, ele pisa em tudo, ele ignora veementemente tudo. É, de certa forma, que tá no Dungeons and Dragons, toda aquela cerne. Eu não acho que o cara tem que chegar lá e citar, joguei um D20, joguei isso. Mas existem coisas do elemento do jogo que você pode traduzir para um filme e eles se recusam a fazer isso. Vocês acham que... Outro exemplo, deixa eu pegar um exemplo forte. A série Caverna do Dragão. A série Dungeons and Dragons. Essa série Caverna do Dragão pode ter sido uma série saudosista e tudo, não sei o quê, mas ela também é uma péssima série para representar o RPG. A péssima série. Por que você diz isso? Porque ela não tem... De Dungeons and Dragons, ela praticamente não tem nada. Ela praticamente não tem. Se você observar, ela não tem. O que tem magia de D&D ali? É uma camisa de presto. Né? Tô. Eu não estou dizendo que a série é ruim, vamos deixar isso bem claro. É o que eu só falo que ela não satisfez como uma série de Dungeons and Dragons. É, porque ele cita poucas coisas, tipo o Bullywug. Ele cita o Bullywug. Ele aparece bonito, mas é muito pouco. Porque eu entendo, Cacau. O foco da série Dungeons and Dragons foi uma série bancada pelo TSR, que a ideia era fazer você jogar Dungeons and Dragons porque você assistia o desenho animado. Uma estratégia usada pelos grandes fabricantes de brinquedos, Transformers e tudo mais. Só que realmente quando você ia jogar o jogo, você não tinha aqueles itens mágicos poderosos logo no início, que os caras tinham no jogo. Você não enfrentava o Vingador. E você não enfrentava o Vingador, e você não tinha... E não tinha essa coisa mecânica da magia. Presto tinha um chapéu que puxava tudo. Então, não tinha aquela pegada. Não era uma história de Dungeons and Dragons. Era uma história que levava easter eggs. Sabe o que é pra mim, hoje em dia, que a gente começou a conseguir... Eu e você começamos a acompanhar recentemente, que traduz muito dessa linguagem. Goblin Slayer. Que é um anime muito legal. Exceto o primeiro episódio. Cuidado com o primeiro episódio, garotinhos e garotinhas, porque ele é meio forte. Mas ele traduz até a magia vanciana. O guerreiro pergunta pro clérigo no meio do episódio de Goblin Slayer: quantos usos você tem da magia hoje? Sabe o que eu lembrei hoje? É massa, velho. Esse é um clássico. Lodos. Muito bom. Lodos é um exemplo de um jogo. Lodos tá aí. Acho que Lodos é o primeiro exemplo de um jogo de RPG que foi gravado, e depois virou romance, e depois virou a série de... virou sistema. O cara depois criou o Sword Quest. Porque a gente fala, o que eu ia perguntar é o seguinte: a gente fala muito do quanto RPG... eu tenho essa perspectiva, acho que o RPG é uma linguagem do nosso tempo. E o quanto o RPG aprende dessas outras linguagens. Mas o quanto é que vocês acham que o RPG pode ensinar essas outras linguagens? Para TV, cinema, quadrinhos? Ensinar, cara, porque isso elas na verdade já naturalmente um bebe da outra. O cara pega um conhecimento dessa coisa da participação dos atores na história. É uma coisa que Joss Whedon faz muito. Eu acho que o que o RPG pode ensinar mais na televisão é não forçar a trama. Deixar a trama morrer quando tem que morrer, que é um conhecimento que tá vindo a duras penas para roteiristas, e a galera ainda acaba morrendo nesses mesmos problemas de esticar demais uma trama, quando você sabe que
Numa mesa de RPG, você vê que os jogadores já não estão interessados na trama, então sua resposta é imediata. Se você sabe que sua trama não está indo bem, não é que nem uma série de televisão que você vê suas audiências caindo ao longo do tempo. Não, você tem a resposta ali na hora. Então, o RPG, você consegue realmente ajustar o jogo com uma sintonia fina. E essa, pra mim, é uma grande vantagem, que você consegue ir ajustando o jogo de acordo com sua audiência, que são os jogadores. E a televisão não tem essa finesse. Eu deveria ter um pouco mais dessa finesse, entendeu? Por exemplo, Lost, pra mim, é um grande exemplo de uma desconexão dos roteiristas querendo ganhar dinheiro, da produtora, com o público, né? O público... Na verdade, o problema de Lost, de muitas séries, é a questão do cara tentar prorrogar aquilo ali por N temporadas. É justamente quando o que eu você tô tem que dizendo. saber fechar. E você tem que perceber que o público quer respostas. Alguma hora você tem que dar resposta ao seu jogador, ao seu público. E é algo que muito mestre não sabe, muito diretor não sabe Eu fazer. queria citar dois usos que o RPG tem sido usado que são interessantes, educativos. Primeiro, a palavra educativo. Vocês devem saber, já devem ter lido, o Desafio dos Bandeirantes foi usado, e eu acho que ainda é usado hoje, como um sistema de RPG educativo lá no Mato Grosso do Sul, no Pará. Já Sim, foi usado. Quando você gamificar o ensino. Gamificar o ensino, pra mim, é uma excelente lógica. Ele foi usado porque há muito você tempo e cria ainda um é sistema usado. de recompensas e que, na hora que você... Por exemplo, se o seu personagem, se você for estudar história para jogar o Desafio dos Bandeirantes, e seu personagem tiver mais conhecimento, você vai ser recompensado naquele jogo. Então você torna o ensino uma coisa interessante. Você tá dando recompensa ali. O ensino do jeito que é hoje, ele não tem uma recompensa real para a criança, para o ensino. A recompensa vem de dentro. O cara que é nerd, ele tem a recompensa interna dele de saber que ele é um CDF, que ele tá tirando boa nota. Mas isso é muito mais dos professores e da questão do nerd, né? Hoje a gente tem um bom exemplo. Não é o RPG que é, digamos assim, um sucessor espiritual do Desafio dos Bandeirantes, que é o Bandeira do Elefante, da Área do Elefante. Ele tem uma edição que já se esgotou, vai ter uma segunda edição agora, e essa primeira edição dele foi distribuída para muitas escolas. Foi. Então é um sistema simples de aprender, é um sistema bem pensado para esses tempos modernos, ele privilegia o conhecimento, ele tenta ir pela parte mais moderna, ele tenta ensinar a história, prestigiar a nossa história brasileira, o folclore brasileiro. E é muito interessante, se você parar pra pensar nisso, você pode usar o RPG pra aprender história, isso é fantástico. Sim, isso é genial. E o RPG já me fez, inclusive seus jogos de RPG já me forçaram a parar pra estudar muita história. Porque às vezes tinha referências que eu não sabia. A última coisa que depois de adulto eu comecei a gostar de história, que eu não gostava quando eu falei que eu ia citar duas coisas. Essa coisa do educativo, vamos ter N exemplos aqui. Tem uma outra coisa que foi uma das últimas matérias que eu li da Dragão Brasil, antes dela dar aquele ato parar de vez, que foi ele citando que astronautas, antes, eles eram instruídos, até para passar o tempo, porque eles ficam muito tempo sem fazer porra nenhuma, a jogar jogos competitivos. Isso dava muita merda. Dava muita merda na exposição. E aí tinha uma matéria lá dizendo que a NASA estava começando a estimular eles a jogarem RPG, porque é um jogo eminentemente cooperativo. Um jogo essencialmente cooperativo, porque ajuda, na verdade, a trabalhar a parte social. Você não precisa de muita coisa, você treina para situações que podem acontecer. O RPG me ensinou a abrir fechadura com clipe, velho. Uma vez isso foi útil na minha vida. RPG trabalha, também tem uma função meio quase terapia de grupo, gente. Não é para ser isso, mas ele pode funcionar como isso. Não é à toa que você deixou de ser psicopata. Eu deixei de ser psicopata, você aprende a se portar em público, você aprende a se posicionar como se posicionar, a desenvolver formas diferentes de se expressar. Tanto que terapia usa demais o roleplay, então, entendeu? Essa coisa da influência... Beijo, Bernardo. Essa influência do RPG em outras mídias, eu digo, na verdade, pelo RPG, ele tem um poder sobre as pessoas que outras mídias não têm, porque ele bota a pessoa na mão, a pessoa faz parte daquilo ali. Então, para ensinar, ele é muito mais poderoso. Para fazer um trabalho social, ele é muito mais poderoso. Agora, naturalmente, você tem que... O RPG tira as crianças da droga. É isso aí. Mas falando o que eu ia comentar que o Ronaldo deu a deixa antes, então, toda história tem que chegar ao fim, o RPG tem que ter uma história que se conclua. Como é que é? Como é que é pra você? De preferência, é bom a campanha chegar ao final. Nós sempre torcemos por isso. E é legal, é uma boa recompensa. Começar, você o vê fim de uma história pode ser o começo de outra. Isso, um spin-off. Já diria Arquivo X. Isso é outra coisa. Não vou ter essa discussão agora, porque a gente tem uma campanha que já tem pelo menos 5... temporadas? Não. Nem temporadas, 5 Interações. Interações. Mas a história tem que chegar ao fim, não tem? Como é que é isso?
Essa é uma pergunta difícil, filosófica. Eu acredito que boas histórias têm seu fim, mas seu fim, assim como o seu começo, como o Alberto citou bem no início, não precisa ser uma coisa tão estruturada, é simplesmente um momento que ela acaba. Fim é uma coisa arbitrária na hora que a pessoa decide parar de contar uma história. Não quer dizer que essa história deixar de existir, entendeu? Coisas continuarão acontecendo. Exatamente, é um ponto final arbitrário. É o que muitas pessoas criticam em 3 Anúncios para o Crime. Ah, e o fim foi ali? Será que ela foi pra... Não importa o que ela fez depois daquilo. A história que tinha que ser contada acabou de ser contada. E é lindo que ela foi contada daquele jeito. E mais uma vez, o que eu citei no primeiro episódio dessa série aqui que fizemos, me lembrou mais uma vez Trama da Maldade, porque ela começa como termina, no meio da história. Sim. E vou citar mais uma, La La Land, que ela conta 2 histórias no filme. Toda história já começa do meio. Termina no meio. Então, toda história tem que ter um fim? Tem. Mas ela vai ter um novo começo. É isso aí. O fim é um fechamento. É tipo um negócio que deixa todo mundo... O fim é uma satisfação que você dá ao leitor. Ao leitor, ao assistir, ao jogador. Não pode ser um negócio arbitrário. Não, ela mas é arbitrário. Não, mas ele não pode ser sem sentido. A não ser que seja chamado de Cthulhu, ou raça de Cthulhu, que o fim pode ser sem sentido, porque deu um total post kill, TPK. Todo mundo morreu enfrentando, porque todo mundo resolveu não correr na hora que viu lá o famoso do Chulo e morreu. Isso é parte do jogo, velho. Vai ser um TPK. Inclusive, uma das notas de Margaret Wise é que na primeira vez que a galera ia descer no Poço do Dragão, morreu parte toda, velho. Então, os livros de Dragonlance que ela conta, morreu no primeiro livro, foi um TPK. Acabou o jogo. E ela teve que... Isso pra você escrever no livro não funciona, você tem que arredondar a história. Então são mídias diferentes, realmente. É isso. Acabou? Não sei. Acabou? Acabou. Não sei. Acabou, eu não sei, só amanhã pra descobrir. Eu acho que vai acabar se os ouvintes decidirem que tem que acabar. Se os ouvintes acharem que deve continuar, dê um clique, dê um likes, dê uma visita. Desliga aí, Simone! E... Vai, Bacons! Não, é isso. Ou então até a próxima, Bacons. Aí tu vai deixar pra porta fazer encerramento não, você desliga aí!